E aí pessoal, joinha, tudo bem? Nair Cardoso, expert da construção, mais uma vez aqui com a manutenção na prática. Hoje a gente vai mostrar um dos serviços de marcenaria, tá? É um serviço que tem muito chamado e é um serviço que existe uma grande proporção dele no mercado, tá bom? O que é preciso acontecer é que a pessoa que vai precisar desse serviço precisa te conhecer, saber que você faz esse tipo de reparo. Tá bom? Porque a demanda é muito grande, mas às vezes a pessoa não sabe a quem recorrer. Porque na parte de marcenaria, principalmente móveis planejados como esse, o pessoal instala, monta, fabrica, mas manutenção mesmo dificilmente, é bem difícil de conseguir. Tá? Então, cabe ao marido de aluguel, que é um cara, né, bem versátil, que tem várias habilidades aí dentro do segmento, se capacitar para poder também fazer esse tipo de serviço. É um serviço muito simples, porém precisa de algumas habilidades de manuseio de chaves, de noção de dimensionamento. Essas coisas são simples, parece ser simples, mas se não tiver essas habilidades não consegue entender e também prestar um serviço de qualidade, tranquilo? Vamos lá, a gente tem aqui ó, um armário, né, um móvel planejado. Ele está com as portas um pouco desalinhadas, tá? Essa de cá ela desnivelou uma média de quase meio centímetro em relação à outra. E é preciso entender que esse tipo de móvel funciona com as dobradiças de regulagem, tá? Ela tem regulagem tanto horizontal quanto vertical. A gente pode perceber que aqui esse parafuso ele faz a regulagem de avanço. A porta vai para cá, para frente, ou para a direita, ou para a esquerda. Enquanto que aqui a gente tem um espaçamento onde ela pode subir ou descer um pouco. E é preciso soltar as duas, a de cima e a de baixo, para poder a porta andar para cima e para baixo, certo? Então o primeiro passo, fechando as portas, é perceber como que está o alinhamento dessa parte com a porta. A gente consegue perceber que aqui a gente tem meio centímetro acima dessa outra parte. Então a gente precisa primeiro deixar a porta alinhada, tá? Esse é o primeiro passo, deixar a primeira porta alinhada. Vamos lá. Em resumo, a gente tem que descer essa parte. Para que isso aconteça, a gente vai vir nesse parafuso e a gente vai apertá-lo, certo? A gente vai apertar ligeiramente, a gente vai perceber que ela vai se movendo para frente. Ao se deparar aqui, você vai perceber que ela já aumentou com a medida de cá. Já ficou igual, aparentemente igual. Você já percebe que ela tem um dimensionamento. Toma muito cuidado, pessoal, com relação a nível, tá? Às vezes a gente quer chegar no nível, mas se o móvel estiver desnivelado, você não vai conseguir essa perfeição. Leve em consideração o nivelamento que o móvel tiver. Nem sempre ele é instalado niveladamente. Se você perceber o alinhamento lateral e o alinhamento frontal, se ele estiver simétrico, ou seja, as mesmas medidas em vários pontos, o nivelamento não é importante, tá bom? Pode ser que o próprio móvel que tenha sido montado desnivelado. Próximo passo, a gente vem para outra porta. A gente agora tem certeza que essa porta está bem dimensionada, certo? A gente fecha novamente e percebe que ainda continua pegando. Então a gente vai lá e nesse caso a gente vai soltar o parafuso, que nesse sentido ele vai puxar contra a parede, certo? A gente fechou contra, ainda não deu, certo? A gente vai tentar chegar no limite. É legal que sempre exista uma folga, tá? Para que você consiga ter um espaçamento maior de regulagem, certo? Chegamos no limite e a gente volta a testar. Ainda não foi possível, certo? Como não foi possível, esse lado a gente chegou no limite, então a gente vai ter que passar para o outro lado, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem um limite um pouco maior. Vamos chegar para o outro lado. Deixamos ele também com o máximo contra. Por que o máximo contra primeiro? A ideia disso é você chegar no para depois ir ajustando devagarinho, tá? A gente vai o máximo para um lado, depois a gente ajusta devagar para saber como vai acontecer. Ó, em cima e de baixo colocamos um limite. Agora a gente fecha novamente para experimentar. Ó, já tem o fechamento, só que tem um ligeiro desnivelamento entre as partes, tá? Se eu colocar assim, ó, você vai perceber com mais clareza a chave de fenda pegando, tá vendo? Então vamos lá, vamos fazer um ajuste, tá? Vamos lá. Ó, já
Começou, agora ficou pegando do outro lado. Um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. Então voltamos de novo. Assim, tem que ter uma certa paciência, porque é importante que você use sempre os ajustes, tá? É uma coisa bem simples, mas requer uma paciência. Aqui a gente já tem bem nivelado as partes. É bem possível perceber o alinhamento das partes e a junta. A mesma junta que você vê aqui, você consegue ver lá embaixo. Isso é muito importante para você perceber o alinhamento correto das portas. Sendo assim, a gente já percebe que está tudo bem alinhado, o ajuste está feito. É só chamar o cliente para fazer a observação e um teste de funcionamento e a partir daí concluir o serviço que você executou, ok? Forte abraço e até o próximo, pessoal. Espero ter te ajudado aí com relação a essa parte de marcenaria, que é muito importante também e que tem aí muito serviço para fazer e nem tanta gente assim capacitada para resolver, tá bom? Valeu, até mais.